alunos, nesse vídeo nós vamos falar da função polinomial do segundo grau. O que é isso? Vamos então primeiro à definição. Uma função de reais para reais chama-se função polinomial do segundo grau, função do segundo grau, ou então, como está escrito aqui, função quadrática. Quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero, isso é muito importante, tal que a função é igual a ax ao quadrado mais bx mais c para todo x pertencente aos reais. Por que ele fala que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, significa que 0 vezes x ao quadrado vai ser zero. E aí eu vou ficar com bx mais c, que vai ser uma função do primeiro grau que a gente já viu anteriormente. Então, o a não pode ser zero. E aí a gente tem dois exemplos aqui, né? Então, f de x igual a menos x ao quadrado mais 100x. Então, quem é o a, quem é o b, quem é o c? O a é o coeficiente que está junto com x ao quadrado, ou seja, menos 1. O b é o coeficiente que está junto com x, que é o 100. E o c é o independente, no caso aqui não tem, é zero. No exemplo de baixo, 3x ao quadrado menos 2x mais 1. O a, quem está junto com x ao quadrado, que é 3. O b, quem está junto com x, que é menos 2. E o c, que é 1. Então, vamos continuar aqui. Então, como fazer o gráfico de uma função polinomial do segundo grau? Nós teremos primeiro a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. E assim como na função do primeiro grau, nós vamos atribuir valores para x e montar uma tabela. Então, aqui eu tenho uma tabela, eu tenho os valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3 para x. Eu escolhi isso aqui aleatoriamente, tá? Poderia ter escolhido outros valores. Se vocês quiserem estudar um pouco mais a fundo a função do segundo grau, vocês vão perceber que existem alguns pontos estratégicos que a gente pode escolher para que a gente consiga montar o gráfico, mas eu vou aqui com esses pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu escolhi o x sendo menos 2, vou trocar o x por menos 2. Então, vai ficar f de menos 2 igual menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos 3. Então, menos 2 ao quadrado, mais 4. Menos 2 vezes menos 2, mais 4 também, e menos 3. 4 mais 4, 8, menos 3, 5. Então, aqui o f de x é 5. f de menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo, menos 2 vezes menos 1, mais 2, menos 3, que vai resultar em 0. E assim eu faço para os demais. f de 0. Então, aqui nós temos todos os dados aqui da nossa tabela. Agora, a gente vai fazer o gráfico. Então, eu tenho o eixo horizontal é o x, o eixo vertical é o y, e vou atribuir os valores, menos 2 e 5, então, menos 2 para x e 5 para y, menos 1 e 0, menos 1 e 0, 0 e menos 3 e assim por diante. E aí eu tenho esse gráfico aqui que a gente vai chamar de gráfico, que é uma parábola. Então, aqui a gente vai fazer o gráfico de uma função genérica do segundo grau, então, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E aí a gente tem aqui, conforme a gente vai alterando o valor de A, vai mexendo na abertura da parábola, a gente chama isso aqui de concavidade, então a concavidade está para cima e ela tem uma abertura. Conforme eu vou alterando o valor do A positivo, vai abrindo a abertura aqui. Aí a gente já viu que quando o A é zero, eu não tenho uma função do segundo grau, e sim uma função do primeiro grau, né? Porque daí eu fico só com bx mais c. E quando o A é negativo, a concavidade da parábola fica para baixo. Se eu alterar o valor de B, eu vou alterando a posição aqui de onde está a minha parábola. E o C, percebam aqui, ó, quando o C é 2, a parábola toca o eixo Y no ponto 2. Quando o C é 3, ela toca no 3 e assim por diante. Então, o ponto C é onde a parábola vai tocar o eixo Y. Então, vamos a essas conclusões. Aqui a gente tem as duas parábolas, né? Então, algumas conclusões. Nessa primeira parábola aqui, a gente tem y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, o que acontece? A parábola tem a concavidade para cima. Só relembrando aqui a parábola genérica, né? A função do segundo grau genérica. E aí, o que a gente percebe? Que a parábola tem concavidade para cima quando A é positivo. E quando A é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Então, é uma conclusão que a gente tira do gráfico.
Outra conclusão que a gente pode tirar é o seguinte, o C é o ponto de intersecção com o eixo Y. Então, o C, no caso aqui, é 6, tocou o eixo Y aqui no ponto 0 e 6. Aqui é menos 3, tocou o eixo Y no ponto 0 e menos 3. E outro cálculo que a gente consegue fazer é a raiz da equação, quando y é 0. Então, eu vou ficar com ax² mais bx mais c igual a 0. Como que eu resolvo isso? Aí vocês vão relembrar lá do ensino fundamental a fórmula de Bhaskara. Que eu vou calcular o delta, né, o discriminante, que é b² menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que o a, b e c a gente retira aqui dos valores, né, conforme eles estão descritos aqui na função. E o x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem quiser fazer o delta aqui, o b² menos 4ac direto aqui na equação, pode. Eu geralmente faço separado, mas isso é uma opção. Então, aqui, ó, encontre as raízes da equação y igual a x² menos 5x mais 6. Então, o que eu vou fazer? Para eu encontrar as raízes da equação, o y será 0. Então, eu vou fazer aqui, ó, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Daqui eu vou tirar os valores de A, de B e de C e aí colocar na fórmula de Bhaskara. Então, o valor de A é quem está junto com o x², que é 1. O valor de B é quem está junto com o x, menos 5. E o valor de C é o independente aqui, que é 6. Então, vamos lá. Vou primeiro calcular o delta, que é b² menos 4 vezes A vezes C. Então, o meu delta vai ser B, que é menos 5, ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 6. Menos 5 ao quadrado, mais 25, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 6, menos 24. Então, o delta será 1. Então, eu vou aqui para o x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X igual a menos o b, que é menos 5, mais menos raiz de 1, né? O delta foi 1, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, aqui eu tenho menos com menos vai dar mais 5, mais menos raiz de 1, que é 1, sobre 2. Então, eu tenho x', que é 5 mais 1 dividido por 2, que é 6 dividido por 2, que me resulta em 3. E o x duas linhas, que é 5 menos 1 dividido por 2, 4 dividido por 2, que é 2. Ou seja, essa equação tem as raízes 2 e 3, então ela vai tocar o eixo x no ponto 2 e no ponto 3. E daqui a gente pode ter o seguinte, tá? Quando a gente calcula a fórmula de Bhaskara, quando A é positivo, a gente já viu que a concavidade é para cima. Mas a gente tem essas três possibilidades, de não ter raiz, de ter uma única raiz e de ter duas raízes. No que a gente calculou antes, o delta foi 1, que é maior do que 0. Então, eu tinha duas raízes, 2 pontos onde toca o eixo x. Quando o delta for 0, raiz de 0 é 0. Então, quando eu fizer qualquer b mais ou menos raiz de 0, que é 0, sobre 2a, eu vou ter apenas b sobre 2a. Ou seja, eu vou ter apenas... Aqui é menos b, né? Eu vou ter apenas uma única raiz. E quando o delta é negativo, né? Quando for, por exemplo, menos 4, isso aqui não existe raiz real. Então, quer dizer que não vai tocar o eixo x, não tem ponto em comum. A mesma coisa aqui quando a parábola tem concavidade para baixo, quando o a é negativo, né? Se o delta for maior que 0, tem duas raízes. Se for igual a 0, tem uma única raiz, ou a gente chama uma única raiz real, ou duas raízes reais iguais, tá? E quando ele é menor que 0, não existe raiz real. Então, essas eram as conclusões que a gente tira da função do segundo grau. Nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar com mais exemplos. Então, até lá!